sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje estamos aqui com uma nova videoaula, né? A primeira videoaula aí de uma série de 5 videoaulas sobre botânica, tá? Onde nós estaremos tratando nessa série de videoaulas sobre os grupos vegetais. E nesta primeira videoaula nós estaremos falando aí as características do reino vegetal das plantas, né? E as classificações aí do reino vegetal. Antes de começar a falar sobre botânica, gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like, seu comentário, tá? Sugestão de novas videoaulas e, se possível, também compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. Então vamos lá, vamos falar de botânica, né? Vamos falar sobre as características das plantas do reino vegetal. Então, o reino vegetal é aí um dos 5 reinos de seres vivos, né? Inclui todas as plantas existentes aí que apresentam algumas características importantes que nós vamos abordar aqui. A primeira característica é que as plantas são seres eucariontes, são seres que possuem aí aquela célula complexa, né, que possui núcleo e organelas membranosas. As plantas também vão ser seres pluricelulares, ou seja, são formadas aí por inúmeras células, né? Daí o termo pluricelulares ou multicelulares. A terceira característica importante das plantas é que elas são seres autótrofos fotossintetizantes, ou seja, as plantas produzem o seu alimento, produzem o alimento delas, que vão ser os carboidratos, os açúcares, né? E elas vão produzir esses carboidratos e açúcares através do processo de fotossíntese, onde ela vai, né, usar a energia luminosa contida nos fótons, contida na luz, né, para produzir, para unir as moléculas de água, de sais minerais, de gás carbônico, para formar as moléculas de açúcares, tá? Uma outra característica muito importante que diferencia as plantas dos demais grupos é a presença de uma parede celular formada por celulose. Então, uma parede celular celulósica, tá? Lembrando aí que os fungos também vão possuir parede celular, porém não é celulósica. A parede celular dos fungos é quitinosa. Outra característica importante é que as plantas vão possuir cloroplastos e vacúolo. Os cloroplastos, né, vão ser as organelas responsáveis por fazer o processo de fotossíntese, e o vacúolo, chamado aí nas plantas por ser um vacúolo grande, né, chamado de vacúolo do sulco celular ou vacúolo central, que é responsável por armazenar água e nutrientes. As plantas possuem aí um ciclo de vida haplodiplobionte, que nós iremos abordar no finalzinho dessa videoaula, né? Possuem como reserva de energia, reserva de nutrientes, um polissacarídeo chamado de amido, que é a reserva nutritiva então das plantas, e possuem um embrião pluricelular que é retido e que é nutrido aí no organismo materno. Esta última característica aqui de possuir um embrião multicelular que vai se desenvolver, né, às custas da planta mãe, né, é o que os biólogos tratam isso de apomorfia típica do grupo das plantas, do grupo vegetal, porque as algas não vão possuir esse tipo de embrião. Portanto, as plantas então não vão ser, as algas não vão ser consideradas plantas, né? Então, essa presença desse embrião pluricelular que fica retido e é nutrido, né, no organismo materno é o que nós chamamos de apomorfia, né, do grupo vegetal. É o que difere as plantas dos demais grupos, né, aí, principalmente das algas. Aqui, né, um gráfico mostrando os grupos vegetais, né, e as classificações, o surgimento de características que vão diferenciar um grupo vegetal de outro, né, surgimento aí de características evolutivas. O que diferenciou as plantas das algas foi esse embrião aí multicelular, né, que vive e se nutre às custas do corpo materno, né, que é o embrião. Então essa é a característica apomórfica que separa as plantas das algas. E aí surgiu o primeiro grupo de vegetais, que seriam as briófitas. As briófitas, né, são plantas simples de pequeno porte. Elas não vão possuir vasos condutores de seiva, não vão possuir raiz, caule nem folha, porque elas não possuem esses vasos condutores. Depois das briófitas, aí sim surgiu a presença de vasos condutores de seiva, que deu origem aos 3 grupos de plantas,
né, que nós chamamos de traqueófitas. Primeiro grupo que surgiu a partir das briófitas foram as pteridófitas, né, que já são plantas de grande porte, porém as pteridófitas ainda vão necessitar de água para reprodução, porque não possuem sementes, assim como as briófitas, tá? E depois das pteridófitas surgiu a semente. Surgiu a semente e aí sim deu origem, né, ao termo que nós chamamos de espermatófitas, que seria as gimnospermas e as angiospermas, que vão possuir semente. Esse termo espermatófita significa isso. E depois das gimnospermas surgiu a flor propriamente dita, né, a flor verdadeira e o fruto, né, dando origem aí às angiospermas, tá ok? Então, essas são as principais características, né, as principais novidades evolutivas que vão diferenciar um grupo vegetal do outro. Tá? Vamos falar um pouquinho da nomenclatura, né? Lembrando aí que nós temos 4 grandes grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Eu vou ter aí um grupo que vai classificar as plantas como plantas cormófitas, que vão ser as plantas que possuem raiz, caule e folha. Quem possui raiz, caule e folha vai ser as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Depois eu vou ter as plantas traqueófitas, que são plantas que possuem vasos condutores de seivas. Quem vão possuir vasos condutores de seiva vai ser as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas são chamadas de atraqueófitas. E depois eu vou ter as criptógamas. Criptógamas são plantas que possuem os órgãos reprodutores, né, escondidos, que não possuem flores. Quem vão ser aí, né, as atraqueófitas, né, hoje nós classificamos como atraqueófitas propriamente dito, as briófitas pteridófitas, né, porque, professor, mas as gimnospermas não possuem flores verdadeiras. Sim, mas elas já possuem os ramos chamados de cones ou estróbilos, que já são grandes, macroscópicos, né, que são os órgãos reprodutores das plantas. Então, quem vão ser criptógamas de verdade vai ser as briófitas e as pteridófitas. Gimnospermas não possuem flor verdadeira, porém possuem uma flor primitiva, que vão ser os cones, né, onde ocorre a reprodução. São estruturas reprodutoras das plantas, e essas estruturas já são visíveis a olho nu, né, os estróbilos. Eu vou ter aí também as plantas fanerógamas, né, que vão ser as plantas que possuem flores, né? Então, como fanerógamas, tá, alguns biólogos consideram apenas fanerógamas as angiospermas, porém a maioria considera ainda as gimnospermas também como fanerógamas, porque elas possuem os estróbilos. Não são flores verdadeiras, mas são ramos aí, vegetais que se transformaram em estruturas reprodutoras visíveis. Vou ter as plantas acifonógamas, que são plantas que não possuem tubo polínico. Quem que não possui tubo polínico vai ser as briófitas pteridófitas. Tanto gimnospermas quanto as gimnospermas são aí classificadas como acifonógamas, porque não possuem tubo polínico, né? As briófitas pteridófitas não possuem tubo polínico. E as espermatófitas são as plantas que possuem, né, que possuem semente. Tá? No caso, quem possui semente, gimnospermas e angiospermas. Lembrando que as acifonógamas, né, são as que não possuem tubo polínico, que são apenas briófitas e pteridófitas, que não possuem tubo polínico. Falar um pouquinho do ciclo de vida das plantas, que é o que nós chamamos de ciclo de vida haplodiplobionte. É um ciclo de vida comum a todos os tipos de plantas. Nesse tipo de ciclo de vida, o esporófito sempre vai ser diploide, sempre vai ter a carga genética completa. O gametófito sempre vai ser haploide, sempre vai ser N, ou seja, vai ter a metade da carga genética. No caso das plantas, os esporos são produzidos por meiose, né? Os esporos então vão ser haploides, porque foram produzidos por meiose, e os gametas são produzidos por mitose. Então, esporos produzidos por meiose e gametas nas plantas produzidos por mitose. Lembrando que no reino animal, os gametas são produzidos por meiose. É uma outra diferença aí, agora, das plantas em relação ao reino
vegetal. Essa foi a nossa aula introdutória sobre os grupos vegetais. Espero que vocês gostem. Se gostarem, compartilhem, deixe seu like, seu comentário e um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.